Fala Vascaíno, Caveira da Gama na área, chegando com aquela resenha esperta logo pela manhã, para a gente iniciar bem o nosso dia, trocando aquela resenha e trazendo as informações do nosso amado Clube de Regatas Vasco da Gama. Se você está chegando aqui pela primeira vez, já chega já curtindo o canal, se inscrevendo, dá o like no vídeo e comenta, que aí você vai estar, além de inscrito no canal e receber as últimas notícias, participar das resenhas com a gente, você vai estar concorrendo a uma camisa oficial do Vasco, da capa modelo supporter, é uma por semana. O sorteio acontece sempre no pós-jogo, na live pós-jogo do final de semana. Então já chega, já não dá mole, se inscreve, deixa o like e comenta. Galera, nessa resenha eu quero trazer um assunto que tem me deixado com... Eu não digo nem que deixou com o cabelo em pé, porque eu não tenho mais cabelo, já rapei a cabeça. Agora, uma situação muito estranha de mais uma penhora que o Vasco está sofrendo e eu vou trazer aqui para você. Além disso, Vasco e Cruzeiro. Galera, eu já tô no clima desse jogo e eu tô doido para ver o Vasco amadeirar o Cruzeiro. Tem que ser vitória, porque, meu amigo, esse é o grande clássico que vai ter esse ano na Série B. A gente tem que ganhar os dois jogos, amigo. Os dois jogos. Então, só a vitória interessa. A gente vai trazer as informações aqui para vocês hoje aqui na resenha, beleza? Então se segura aí. A vinheta tá vindo e já já eu volto para a gente iniciar essa resenha. Galera, então vamos começar essa resenha, né? Vou começar pelo jogo, já já eu trago a situação dessa penhora e o porquê da penhora que tá me deixando... aquelas coisas que a gente fica de cabelo em pé no nosso Clube de Regatas Vasco da Gama. Falando do jogo, Vasco Cruzeiro, quinta-feira, 9h30 da noite, tá? Confirmado, Rede Globo de televisão vai transmitir para a maioria dos estados aí do Brasil, a grande maioria. Inclusive, galera, quinta-feira, 9h30, não é horário nobre de futebol, dia de futebol na Globo. Mas a Globo não quer perder a oportunidade de mostrar esse clássico para todo o Brasil. Ela sabe que vai ter retorno, então vamos ficar ligados aí, vamos se ligar na Rede Globo para assistir esse jogão de quinta-feira. Galera, o Vasco que vem de uma boa vitória contra o CRB 3-0, o Cruzeiro vem de uma derrota contra o Operário por 2-1, né? Lá na casa do Operário, o Cruzeiro que vem numa fase, ó, tá pior que a fase do Vasco e vai querer dar a grande virada em cima do nosso clube, né? O Vasco que vem com um pouco mais de paz, né, galera? Tirou a corda do pescoço ali do Marcelo Cabo. Marcelo Cabo inicia hoje o trabalho para pegar o Cruzeiro. E a tendência é que com a volta de Léo Matos volte para a lateral direita mesmo, né? O Zeca seja destacado, voltando para a lateral esquerda e a gente se mantenha com o resto do time ali, o mesmo que iniciou a partida contra o CRB. Seria Vanderlei, Léo Matos, Hernando Castan e Zeca, Rômulo, Bruno Gomes e Marquinho Gabriel, ao lado do Marquinho Gabriel, o MT, na frente, Morato e Germancano. Um jogador que chamou muita atenção do Marcelo Cabo e também tem chance ali de entrar no lugar do Morato, é o Léo Jabá. Eu vou dar minha opinião aqui, queria saber a sua opinião. Eu gosto do Jabá entrando mais no segundo tempo. Por que eu vou dizer isso? Porque o Jabá tá voltando, o físico dele não tá 100%. Então ele chegando nesse 1 contra 1 com a galera já um pouquinho mais cansada, eu acho que a gente tem mais a ganhar do que ter o Léo Jabá desde o início do jogo, quando os caras estão descansados. Então, para mim, a gente iria de Morato, até de repente um Gabriel Peck, né? O Morato também não fez grande coisa. Muito nervoso em campo, galera. Eu até elogiei a vontade dele, mas o cara tava passando um pouco dos limites. Se fosse expulso, a gente estaria aqui dando porrada com certeza no Morato. Mas o Morato deve começar o jogo ao lado de Mancano e vamos torcer. E esse era um jogo para ter o Mineirão lotado, para os vascaínos que moram ali em volta de Minas Gerais, ou até a galera do Rio que tem à disposição
para ir pro Mineirão para assistir, hein? Bigode tá doido, porque Mineirão é um jogo que ele sempre esteve presente. Uma pena a gente não ter torcida para ver esse grande clássico do futebol brasileiro. Agora se segura aí, que depois da vinheta eu vou vir aqui falar desse papo polêmico. Galera, vamos começar esse papo estranho, né, cara? Como muitos desse papo que acontecem no Vasco com relação à penhora. O Vasco recebeu uma penhora de 30% dos seus contratos de TV, ganhos com capa, passagens da Copa do Brasil e outras coisas mais. Tudo que o Vasco receber, 30%, vai ser usado para pagar, né, uma dívida que o Vasco tem com o Americano de Campos por um jogador chamado Roberto Lopes, galera. Essa decisão, né, o Vasco tinha uma liminar, a liminar caiu e houve essa decisão dessas 30%. O Vasco ainda pode recorrer, tá, galera? Coisa na justiça brasileira, você sabe como é que é, uma decisão atrás da outra. Mas hoje, na situação de hoje, o Vasco tem sim essa penhora de 30% dos seus recebimentos para pagar o Americano de Campos por esse jogador Roberto Lopes. Quem é Roberto Lopes? Roberto Lopes, galera, para quem não lembra, foi contratado pelo Vasco em 2006, galera. 2006, lá na época do Eurico Miranda. Na época o técnico era o Renato Gaúcho. E ele chegou, né, com uma contratação, né, promissora vindo do Madureira, né? E apesar de ser jogador americano, ele tinha feito o campeonato carioca pelo Madureira e tinha sido vice-campeão. O Renato Gaúcho viu, gostou, pediu, o Vasco trouxe. Ele chegou até junto com o Valdir Papel. O Valdir Papel, você lembra, né? Depois daquele papelão na final da Copa do Brasil, com certeza você vai lembrar do Valdir Papel. O Roberto Lopes é o seguinte, galera, ele chegou e agradou tanto o Renato Gaúcho que já foi colocado como titular, tá? Era um meia, tá? Pegador, mais pegador, né? E ficou no Vasco de 2006, tá? Até o final ali, início de 2008. Pois bem, o que me chama a atenção nessa situação toda, né? O valor da penhora, galera, mais de 5 milhões de reais. É dinheiro pra caramba. Agora, o que me chama a atenção é o seguinte. O Roberto Lopes, quando veio do Madureira pro Vasco, né? Eu procurei informações, fui no Transfer Market, li matérias da época e ele veio de graça. O Vasco não pagou um centavo pelo Roberto Lopes. Só que existia uma cláusula de que se o Vasco passasse o passe, que o Vasco passou a ser dono do passe, transferisse o Roberto Lopes para qualquer clube do Brasil, né, de dentro do território nacional, o Vasco precisaria de um ok do americano, né? E esse ok, né, tinha um valor mínimo de 2 milhões de reais. Se o Vasco fizesse sem o ok do americano, o Vasco teria que pagar essa quantia de 2 milhões de reais para o americano. Galera, naquela época o Vasco era presidido pelo Eurico Miranda. O cara era uma águia nesse tipo de coisa. O contrato era com ele mesmo. Ele conhecia todas as linhas das regras do futebol e por isso dominava tão bem e se destacava dentro do cenário nacional. O Vasco sempre teve departamentos jurídicos robustos, né? E o que aconteceu nessa situação é de deixar a gente, de olho arregalado. Porque o Vasco fez a transferência sem comunicar ao americano, ao que consta, e por isso o americano veio na justiça cobrar esse valor de 2 milhões que foi rolando aí e hoje já está em mais de 5 milhões de reais. Galera, olha essa situação, né? Olha os clubes envolvidos, né? Americano, Madureira e Vasco da Gama, né? E agora a gente fica sabendo que o Vasco faz a transferência do rapaz sem comunicar. Tinha uma cláusula lá, será que não leram a cláusula? E é isso que eu queria falar, galera. Tem que acabar no Vasco. Porque quem que era daquela época lá, deveria vir, né, responder. Quem que era o escritório de advocacia, quem que tomava conta dos contratos. O Eurico não está aqui mais para responder. Mas existem as outras pessoas que trabalhavam naquela época que deveriam vir trazer luz para essa situação, porque o torcedor do Vasco fica com aquela pulga atrás da orelha, né? Os clubes envolvidos, será que isso daí foi uma coisa
de má fé, não foi. Cara, a gente não pode afirmar nada, mas como torcedor do Vasco, a gente trata o Vasco, né, como se fosse um filho nosso, né? A gente protege. E quando a gente vê uma situação dessa, que parece ser por desleixo, né? Isso parece ser desleixo, como foi a situação do troféu que deixou a gente tão pé da vida essa semana. Alguém tem que vir e falar, não, na verdade foi isso, aquilo, ou assumir a batata quente. Lembrando que o Vasco tem, né, uma comissão hoje de reforma do estatuto, olhando o estatuto para reformar e trazer tipo de coisas, tipo de regras, né, compliance, que é a palavra da moda, né, tão usada durante a última eleição, para dar fim disso e responsabilizar quem fizer cagada com o Vasco. A gente está aqui de olho aberto, buscando informações para trazer luz a esse assunto que, ó, tá cheirando mal, e o único prejudicado disso é o Clube de Regatas Vasco da Gama e seus torcedores, tá? As pessoas daquela época não vão responder por mais esse possível crime lesa Vasco, como se falava lá na época. Então é isso, galera. Queria dar minha opinião aqui, quero saber a sua opinião. Então já comenta, aproveita, curte o vídeo também, para você não ficar de fora do sorteio do final de semana, beleza? Ó, saudações vascaínas, eu me despeço por aqui. Ó, aqui é Vasco, é muito Vasco.